Bom, hoje nós vamos falar a respeito da Páscoa, o seu significado, o que quer dizer a palavra. É uma festa muito importante, a gente tem ouvido falar muito a respeito da Páscoa, todos sabem, né? A Páscoa, domingo de Páscoa, alguns entregam ovos de Páscoa, o coelhinho da Páscoa, tantas coisas ao redor da Páscoa. Vamos falar um pouquinho a respeito da origem da palavra Páscoa. A palavra Páscoa, ela vem do hebreu, a palavra hebraica, Pessah. E a palavra Pessah quer dizer passar. Então, ali no Egito, onde houve aquela prisão, aquele tempo de escravidão terrível para o povo de Israel, havia um dia em que eles tinham que ser libertos. Eles seriam libertos e iriam para a sua terra prometida. E a marca que ficaria de libertação é que o anjo destruidor viria, destruiria todos os primogênitos, era a 10ª praga do Egito, e a casa que tivesse a marca de um sangue, que era o sangue do cordeiro, o destruidor não entraria e passaria por cima. Então o termo passar, Pessah, quer dizer Páscoa. E é assim que começa. Agora a origem está no livro de Êxodo, no capítulo 12, versículo 23 e 27, que diz assim: porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela noite e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Versículo 27, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então vejam que o momento em que a Páscoa começou, ela era marcada pelo sacrifício. Que sacrifício? O sacrifício de um cordeiro. Então dentro da casa dos hebreus, que era a casa humilde dos escravos, eles reuniriam durante aquela madrugada, fariam uma festa, e nessa festa eles iriam sacrificar um cordeiro, e esse cordeiro, depois de sacrificado, comeriam, se alimentariam das partes principais do cordeiro e fariam uma festa que era a marca da saída da escravidão. Então, era a 10ª praga que viria. A 10ª praga era a morte de todo primogênito. Então, todo primogênito do Egito, dos hebreus, de quem quer que seja, até os bois, vacas, animais, seriam mortos com aquela praga. Haveria um anjo chamado destruidor que entraria. Mas aí o Senhor dá uma orientação: vocês vão colocar o sangue do cordeiro nos umbrais. A palavra umbral é a palavra mezuzá, por isso que a gente usa mezuzá nos umbrais. E o sangue do cordeiro seria colocado nos umbrais da porta. O destruidor, esse anjo, veria o sangue e não entraria para matar o primogênito. Então foi dessa forma que fizeram a Páscoa, comeram ali o pão também, que era o pão asmo, sem fermento e assim por diante, e dali para frente eles iriam em direção ao deserto para alcançar depois a terra prometida. Então estava prescrito a morte, o sacrifício do cordeiro. Vamos abrir agora em Lucas 22, 15 a 20, que diz assim: e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Então nós temos aqui que Jesus, pouco antes do seu sacrifício, e olha, Jesus é o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Então dessa forma, Jesus pouco antes da sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, ele fez o que? A ceia. A ceia nada mais era do que a Páscoa. A Páscoa, que era a celebração dos hebreus, que ela se tornou o quê? Uma festa frequente. Todo ano eles tinham a Páscoa. E assim Jesus falou: olha, agora vocês vão começar a ter uma Páscoa diferente. Ela não vai ser mais da forma que vocês estão vendo. Ela vai se manifestar no reino de Deus. O que seria o manifestar no reino de Deus? Estava ali sendo inaugurado
com a morte de Jesus na sexta-feira e no domingo de Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo. O sacrifício do Cordeiro que traria o quê? Traria a salvação, o perdão de todos os nossos pecados, o mover da graça, e o domingo seria o quê? O domingo da ressurreição, o vencer a morte. Então vejam que a simbologia que havia era de que o sacrifício do Cordeiro e o sangue do Cordeiro trariam o quê? Uma proteção contra o destruidor. Quem é o nosso destruidor? É o diabo, Satanás, o nosso inimigo. Então o mundo jaz no maligno, mas quando nós nos apropriamos do sacrifício do Cordeiro, nós colocamos o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas, a partir daí o destruidor não nos toca mais. Nós saímos da escravidão do pecado e entramos no reino de Deus e começamos a viver o poder da ressurreição, uma nova vida. Então isso é muito importante, porque a Páscoa em si a gente celebra hoje culturalmente, mas a realidade é que a nossa Páscoa ela é infinitamente maior. A Bíblia nos mostra em Mateus 28, versículo 1 e de 5 a 7 o seguinte: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia, e depois depressa dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós a Galileia, ali o vereis, é como vos digo. Então hoje a gente não celebra a Páscoa como Jesus celebrou a última vez, porque nós a celebramos com poder no reino de Deus. Então é muito importante nós entendermos essa verdade espiritual e fazermos parte do quê? Do corpo de Cristo. Então o corpo que ele se alimentava do Cordeiro ali na Páscoa, nada mais é do corpo de Cristo que nós nos alimentamos, celebrando a ceia do Senhor. Veja bem, no domingo de Páscoa, nós temos aí essa festividade, essa festa, mas a realidade é que é uma celebração da morte do Cordeiro e da sua ressurreição. E nós fazemos isso todo mês. Todo mês, como está prescrito em 1 Coríntios 11, 27 e 28, que diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A Bíblia nos diz que as coisas que aconteceram no Antigo Testamento são sombras das coisas que nós vivemos hoje no reino dos céus. E aqui fala a respeito de comer e beber no quê? Na ceia do Senhor. Então é uma celebração da morte do Senhor. E para isso nós temos que estar o quê? Purificados. Agora, olha que interessante. O homem, ele tem que comer da ceia pedindo perdão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Agora, no livro de Números, no capítulo 9, versículo 13, diz assim: porém, se um homem achar-se limpo, não estiver no caminho e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor a seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Então a celebração da ceia é uma celebração daquilo que Jesus fez por nós. Então aqueles que não aceitam o sangue do Cordeiro derramado por si, aqueles que não aceitam o sacrifício do Cordeiro pelas suas vidas, não vivem o poder da ressurreição, eles são o quê? Tirados do povo. Então nós temos que entender que esse versículo que falava a respeito da lei no Antigo Testamento nada mais é do que um aviso para nós que hoje temos a chance de viver a verdadeira Páscoa. Então, a nossa Páscoa, ela é espiritual e ela é baseada em Jesus Cristo. A Bíblia, ela nos diz o seguinte, em 1 Coríntios 5, 7: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então hoje nós temos o lavar do sangue do Cordeiro na nossa vida. E não temos que ficar mais preocupados embaixo da acusação do diabo. Pelo contrário, nós temos que entender que o sacrifício de Jesus Cristo é definitivo. Vamos celebrar a Páscoa? Sem dúvida, culturalmente, mas o Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, foi imolado uma única vez pelos nossos pecados. Celebramos a ceia do Senhor, fazemos da Páscoa uma festa da ressurreição de Jesus, mas já
estamos vivendo uma dimensão muito maior, que é a dimensão do reino de Deus. Então, viva você também essa dimensão do poder de Deus se aperfeiçoando na nossa vida, em nome de Jesus.